Camila, Sabrina chegando. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar então para não atrasarmos muito. Então, olá, boa noite para você que está aqui com a gente ao vivo, boa noite para você que nos assiste pelo canal da Sustentare no YouTube. A gente recebe hoje para o segundo encontro RH Ágil Casos Práticos, a Ana Cláudia Mendonça, uma querida amiga, parceira aí de muitas jornadas de aprendizado, de entregas. Hoje a Ana já passou pelo Tribunal Superior do Trabalho, agora está no Tribunal Superior Eleitoral como secretária de Gestão de Pessoas e tem desenvolvido muitas ações conectadas com o Mindset Ágil. A Ana, acho que já conhecia a Agile antes do JB, né? Já falava sobre isso, já atendia times de TI que usavam Ágil. E também na mesma época que eu acho que despertou para acho que dá para trazer isso para o RH. E tem construído uma belíssima história aí neste tema. Então, o que a gente vai conhecer hoje, que a Ana vai nos apresentar, é um pouquinho do que ela tem feito no tribunal. Ana, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Em nome da Sustentare, eu quero te agradecer. Muito bom ter você com a gente. Obrigada, gente. Que bom poder assim contribuir, né, com vocês. Eu acho que vocês escolheram aí uma pós super atual, né? E eu acho que o João é o representante, né, desse lugar que estamos. E que bom poder compartilhar com vocês, até porque acho que a gente fica pensando, né? Na minha empresa não dá, né? Na minha empresa não dá. E uma empresa grande pode? E uma empresa pequena pode? E uma empresa familiar pode? É assim que a gente ouve, né, João? Então, isso. Eu trago aí o maior desafio do que vocês podem ter na vida e pensar, que é o serviço público, né? Então, para mostrar a vocês que cabe e que pode, né? Claro que com desafios mais ou menos, mas eu acho que dá para fazer algumas coisas, sim. E eu acho que o importante é, como diz aí já o povo do Kanban aí, comece de onde você está, começar, né? Então, eu queria trazer aqui só mostrar para vocês algumas coisas que a gente faz e que às vezes a gente acha que, nossa, precisa de muito dinheiro, ou precisa de muita gente, ou precisa de muito, né? A gente sempre coloca muito as responsabilidades nossas, imagina eu do serviço público, sempre as nossas responsabilidades muito no outro, né? Então, eu venho mostrar para vocês coisas que dá para fazer e que a gente faz, eu acho que vira insights para vocês também, porque eu acho que como eu e o João e todo mundo que mexe com isso, a gente fala assim, né? Que é uma forma de viver já, né? Já não é mais assim, isso é ou não é. Já está introjetado em você. E aí você já naturalmente já faz perguntas que se relacionam com esse mindset, né? Então, o que eu vou trazer para vocês? Bom, então tudo começou quando eu tive esse contato, né, com o Manifesto Ágil, e esse é o manifesto aí da TI, né, a origem, que vocês já devem ter aí aprendido tudo isso, né, nessas primeiras aulas aí. Então, esse manifesto, eu estava na TI, né, eu passei um tempo aí rapidinho na TI, eu sempre fiz minha carreira voltada no RH, tenho 30 anos na área de RH e do serviço público, mas passei pela Souza Cruz e passei pela Behring de Angeli, né, que é a fabricante aí do Anador e tal. Então, quando eu tive esse contato na TI com esse manifesto, né? E aí eu falei assim, poxa, isso é muito interessante, porque, gente, pensa aí, se não é muito RH, indivíduos e interações é mais importante do que processo e ferramenta. É muito RH isso, né? É muito RH. E para mim é um dos que mais responder a mudança é mais que seguir um plano. Então, assim, eu acho que isso conversava muito com essa questão de RH, e nessa minha rápida passagem na TI, trabalhando com Squad, trabalhando nos grupos de TI, depois eu fui para o RH, né, do TSE, e levei esse conhecimento que eu tinha adquirido na TI, né, do TST, e passei pelo RH de vários órgãos públicos aqui de Brasília, eu moro em Brasília. Depois aí, né, aí é do João, né, a gente vem com o RH, né, o manifesto do RH, né, e que vocês também com certeza já conhecem, né, inclusive nesse formatinho que está aí,
né? Então eu não vou introduzir, né, nessas questões. E aí veio esse manifesto do RH, que compôs também esse meu rol de conhecimentos, e depois esse manifesto, né, do Modern Agile, né? Que eu, Ana Cláudia, particularmente gosto muito dele, né? Que ele fala dessas questões aí, entregue valor a todo instante, torne as pessoas sensacionais. Eu acho que eu gosto disso, torne as pessoas sensacionais. Eu acho que ele traz um quê de inovação, de modernidade. Eu gosto dele, né? Faça da segurança um pré-requisito. A gente fala muito isso de segurança psicológica, dessas questões todas, né? Experimente e aprenda rápido. Então, assim, misturando todos esses três, né, essas três inspirações, lá na TI, no RH do TSE, a gente começou a entender que pensar nesses manifestos, né, nessa mentalidade ágil, é que nos levaria muito mais a alguns resultados do que ficar pensando só na prática, sabe? Então, a gente pensou assim, primeiro temos que ter esses valores, esses princípios, entender como que eles se desdobram dentro da estratégia de gestão de pessoas, né? A gente, lá no TSE, o ágil é mais usado na TI, né? A TI trabalha com agilidade, né? Então, era mais usado na TI, e tinha um ou outro ali, né? Estudioso do assunto, interessado, curioso. Então, a gente viu que trabalhar essa questão dos valores e dos princípios no RH, né, sem falar que é ágil, às vezes as pessoas falam, é ágil, já tem torce o nariz, já não importa, é pensar nesses princípios e valores e pensar assim, como que eu desdobro eles dentro do que eu faço? Eu faço folha de pagamento, porque eu sou head de RH no TSE, então tem assim, abaixo de mim, pagamento, legislação, benefício, desenvolvimento de pessoas, saúde, né? Então, você pensa assim, eu faço folha de pagamento. Tá bom, mas pega ali. Pessoas e interações é muito mais importante do que processos e ferramentas. Então, de repente, você faz um puta atendimento ao cliente na folha de pagamento, sabe? Então, assim, é isso, é nessas coisas, sabe? Como que a Folha, o pessoal da Folha pode atender melhor o cliente? Como que a gente pode trazer o cliente para o centro? Como que a Folha... Hoje a gente tem uma folha programada, então a gente soltou um calendário, desde o início do ano, a gente solta um calendário dizendo quando vai sair o dinheiro em todos os meses. Então, a gente põe janeiro, dia tal sai o seu dinheiro, fevereiro. Então, hoje a gente tem um calendário com todas as datas, a gente solta em janeiro até dezembro, mostrando às pessoas qual é o dia do pagamento que vai sair, né? Então, a gente solta uma prévia do seu contra-cheque. Quer dizer, você começa a trazer as pessoas para dentro do processo e você começa a trazer coisas que são interessantes para essas pessoas, né? E aí, a gente viu que também, né, em todas as literaturas, 85% dessa transformação de agilidade são pessoas, né? Depois processo, depois ferramentas. Então, tudo que se casa, a gente vai pesquisando em várias literaturas e vai dando tudo essa mesma direção, né? Então, se é assim que a literatura está posta, por que eu, que não, não sou a mentora da literatura, vou fazer diferente, né? Então, vamos lá, vamos começar por essa mentalidade ágil, né? Trazer esses processos, valores para nosso dia a dia, né? A gente tem muitos desafios, essas são algumas das nossas dores, né? Nós temos o pós-pandemia, então tudo é desafio. Pós-pandemia, tudo é desafio, tudo. Eu botei até ali, tudo, né? Então, a gente tem burocracia, veja, estou falando do serviço público, eu tenho uma burocracia, eu tenho uma falta de visibilidade no processo que as pessoas fazem, desperdício de tempo, eu tenho excesso de leis, de legislação, falta tecnologia, porque eu faço parte sempre da fila da tecnologia, estou sempre na fila, né? Demandas não programadas que chegam por todos os lados. Enfim, gente, metrificar dados, enxugar gelo, a sensação que a gente tem muitas vezes. Eu acho que isso não é muito diferente de quem está no RH e nas empresas privadas, sabe? Mas, enfim, essa é a minha realidade. Porque quando a gente fala de pessoas, né, a gente não tem empresa privada e empresa pública, né? Pessoas é pessoas, em todo lugar e pronto. E aí... essas eram as nossas dores, né? Então, o que a gente pensou, né? Vamos ter que mudar. Claro que mudar, vamos mudar sempre é desconfortável, né?
Mas eu gosto dessa charge, que ela fala assim, nós vamos experimentar um negócio chamado programação ágil. E a pessoa fala, né? Não, nada de planejamento, nada de documentação, nada de sentar a bunda na cadeira, né? Só digitar e reclamar e ficar. Gostei de saber que isso tem nome, né? Aí fala assim, esse foi o treinamento. Então, tinha muitas crenças contra o RH, o ágil também, né? Você encontra muitas crenças também, muitas resistências, porque tem gente que é né? Eu vou lá, faz aquele forma de projeto em cascata, né? Eu sou do PMBOK, eu sou de não sei onde. Então, tem muitas letrinhas espalhadas dentro de uma organização, né, gente? Muitas letrinhas. E aí a gente também tinha que lidar com isso. E, claro, o de sempre, né? O nosso grande Peter Drucker, eterno, né? A cultura devora a estratégia do café da manhã. Então, depois de tudo, olhando todo esse pacote, o que a gente decidiu? A gente tem que começar a gerar valor, né? A gente vai gerar valor e a gente tem que fazer isso como? A gente vai trabalhar meio nesse conceito de fazer pequeno, porque vocês viram o tamanho do desafio que a gente tem. É muita coisa, é muito grande. Então, a gente tem que começar pequeno, pegar algum processo, pegar alguma coisa, vamos fazer, né? Vamos começar a pensar na nossa mentalidade, vamos pensar como que isso desdobra num processo de trabalho, e vamos fazer pequeno, e vamos ver, vamos testar, e vamos aprender, né? E aí tem um pouco do conceito de Lean Startup, né? Que a gente constrói, a gente mede e a gente aprende, né? E a gente começa a fazer esses MVPs, né? Que são esses produtos, né? Que são ainda pequenos, mas que geram valor, né? Então, essa era a nossa proposta. Vamos começar a gerar valor. E aí, como é que a gente foi fazendo no TSE? A gente começou a treinar as pessoas, porque eu tenho que capacitar as pessoas, né? Então, a gente começou a trazer essas pessoas para a questão das metodologias ágeis, antes da gente pensar nisso, trazer todo esse olhar, né? Do pensamento. Aí a gente fez todo o treinamento sobre os princípios, sobre os valores, como que isso aqui se desdobra no RH, onde que seriam as atividades que teriam. Então, a gente fez todo esse conceito. Depois, a gente passou para, vamos ver algumas metodologias, vamos pensar em algumas coisas, usando os nossos processos de trabalho, enfim. E aí, a gente fez isso. E, diante disso tudo que a gente fez, a gente começou a passar por essa coisa assim, de que, dado que o trabalho mudou, né, a gente começou a olhar a experiência do colaborador, né? E aí a gente começou bem que junto disso, trazer um processo de experiência do colaborador. E aí a gente começou... Por que a gente fez isso? Porque a gente foi olhar o tamanho do RH. E aí a gente falou assim, a gente vai começar por onde? Ora, se eu vou falar de ágil, eu falo da dor das pessoas, eu falo do cliente no centro. Qual é a melhor forma de eu pensar no cliente do centro? Trazer uma melhor experiência para ele dentro do trabalho. Trazer quem? O cliente. Então, a gente foi olhar na experiência do colaborador, fazer ali o dever de casa, de olhar quais experiências que o nosso servidor não tinha de uma forma mais positiva e pensar em qual que a gente poderia fazer ali, mexer um pouquinho, usando os conceitos de metodologia ágil. Então, a gente trouxe aí a experiência do colaborador para a gente fazer o quê? A gente vai ter essa dimensão cultura, tecnologia e ambiente para a gente poder mexer usando as metodologias ágeis. Aí, o que a gente fez? A gente fez o ciclo. Qual era o ciclo de vida lá do tribunal? Qual é o ciclo de vida das pessoas que entram no tribunal? Então, a pessoa entra, tem um recrutamento e seleção, né? Tem um recrutamento, tem a seleção, a gente faz concurso público, né? Como vocês sabem, quando a gente não faz concurso público, que atualmente a gente não está fazendo, as pessoas chegam porque a gente tem a vaga, mas nós não temos concurso nosso, a gente aproveita de outro concurso do judiciário, porque eu sou do judiciário, então eu tenho que aproveitar do judiciário, que a carreira é a mesma, tá? E a pessoa entra no tribunal. Ou ela entra ou ela está lá dentro e vai trabalhar em outra área por uma questão de recrutamento e seleção interno que a gente faz. Então, por exemplo, está tendo uma demanda na área de prestação de contas, auditoria. Então, a gente faz um processo de seleção interno para ver quem quer trabalhar na auditoria, com competências, olhando as competências, bababá. Então, o recrutamento e seleção, tanto interno como externo, né, faz parte do ciclo da pessoa. Então, depois ele vai para o onboard, né? Depois ele se desenvolve. Aqui, cada quadradinho desse, gente, tem vários processos de trabalho.
tá? Então, vários processos de um desenvolvimento, capacitação, mentoria, tem vários processos de trabalho aqui dentro, o estágio, né? Porque às vezes as pessoas fazem estágio. E aí, performance e recompensa, que é a questão da avaliação de desempenho, da promoção, da progressão que a gente tem, né, lá no tribunal. A questão de você ganhar uma função comissionada, de você ocupar um cargo em comissão, como é o meu caso, né? Eu sou servidora concursada de um cargo, mas estou num cargo em comissão, que a gente chama, que é do head de RH. Ano que vem muda o presidente do tribunal, eu posso não estar mais nesse lugar, mas eu não perco a minha função pública. Eu estou num cargo, eu posso amanhã não estar nesse cargo, né? E depois o próprio off-board, né? Que é o desligamento que a gente faz, seja porque a pessoa passou em outro concurso, seja porque vai se aposentar, seja porque ela não quer mais ser servidora pública também, né? A gente já teve casos assim, né? Então, a gente tem um desligamento. E até, né, infelizmente, por falecimento também, né? Então, a gente tem esse off-board aí por vários motivos. E aí, a gente olhou, né, e pensou, né, vamos juntar aí todos aqueles valores que a gente tinha, princípios e tal, e trazer para esse ciclo. Vamos trazer para o ciclo e vamos pensar em como vamos desdobrar. Mas onde vamos começar, gente? Primeiro, o problema é esse, né? Porque cada quadradinho desse, meu filho, só tem problema aí, né? Só tem problema. Então, por onde vamos começar? Coincidentemente, a gente ia dar posse a 10 pessoas de TI nessa época, 10 pessoas que iam entrar no tribunal da área de TI, né? Então, essas pessoas iam entrar, então a gente pensou assim, então a gente podia trabalhar aqui na ambientação, né? No onboard, né? No onboard. Vamos trabalhar no onboard, porque coincidiu, tá, gente? Não foi uma escolha, por que a gente... científica. Coincidiu, e lembre-se, comece onde você está. Comece na sua realidade. Não espere o melhor dia, não espere o dia que vai ser perfeito, que você vai dominar tudo para fazer perfeito. Não. Então, às vezes, a gente perde uma grande oportunidade esperando esse dia. Então, coincidiu, vai chegar 10 pessoas, é aqui mesmo, é no onboard, vamos embora. E vamos arregaçar a manga e vamos embora. E aí, vamos lá para dentro, vamos fazer no onboard. E aí, a gente trabalhou com a experiência do colaborador, criamos personas, né? Fizemos aí, levamos as pessoas, né, para pessoas de várias áreas do tribunal, não está só o RH nessa sala aí. Então, a gente foi criando, vendo a experiência das pessoas e vendo como que era no onboard, né? Criamos as personas e fomos vendo o que não era bom no onboard. Então, veja, olha o princípio aí, pessoas e interações é mais importante do que processo e ferramentas. Isso aí é o princípio, é o valor do ágil em uso. Porque o que acontece? Pessoas e interações é mais importante que processo e ferramentas. O que eu estou fazendo aí? Eu estou construindo uma proposta de onboard além do RH. Não é o RH que está construindo sozinho. Eu não estou olhando, esse processo é do RH, então é o RH que faz. Não, eu estou pensando, pessoas e interações é muito mais importante do que o processo. Então, eu tenho que chamar pessoas de outros lugares, de outras unidades do tribunal. Então, aí eu estou vendo aqui a Eugênia, minha amiga, que trabalha na Corregedoria Geral. Eu estou vendo gente que trabalha, essa que está aí na frente, Lourinha, é a que cuida das nossas mídias sociais, trabalha na área de comunicação do tribunal, né? Então, assim, várias pessoas de várias áreas do tribunal para conceber o onboard do tribunal, sabe? Então, gente, não é o RH fazendo, o processo é do RH tutelado, mas o RH não precisa construir sozinho o processo. Então, a gente já está colocando aí em prática o valor, né, de pessoas e interações, enfim. E isso é muito legal. Então, a gente chamou pessoas de outras unidades, chamamos pessoas que já tinham tempo de tribunal muito longo ou muito pouco, para a gente ter as duas visões. Enfim, a gente fez aí uma diversidade para chamar as pessoas. E aí a gente trabalhou, né? A gente pegou pesquisas que a gente fez, porque daí a gente pegou várias coisas, né? Usamos uma medida do Pulse, né? Fizemos pesquisa, fizemos Pulse, que é o quê?
essa medida mais rápida, essa medida mais eficaz, mais efetiva, uma pesquisa, em vez de fazer uma pesquisa longa, a gente faz uma pesquisa pequena, uma pesquisa pulse, mais focada, mais direcionada no que você quer saber. Então, a gente fez essa pesquisa com vários... O que a gente pegou? Vários servidores da casa, fizemos a pesquisa, que eles passaram por ambientação, como é que foi para eles, deu um NPS até relativamente bom, mas com uma grande possibilidade de melhoria, veja, se está 56, pode melhorar muito. E a gente construiu o nosso onboard juntos, aquele grupo que vocês viram, de diversas pessoas do tribunal, a gente construiu. Então, a gente construiu o EAD e mandamos depois para eles testarem. As pessoas testaram, não só construíram, mas a gente mandou o MVP, né, gente? É o MVP. É fazendo uma mudança pequena e fazendo todo mundo testar antes de ir para um público que não era essas pessoas que estavam testando. Tá? Então, a gente traz as pessoas para testar, pedimos para que eles testassem, antes da gente fazer para quem? Para quem estava entrando, porque isso aqui tudo é para quem ia entrar ainda no tribunal, né? E aí, como que o Ágil fala, né? Tornar as pessoas incríveis, sensacionais. Vocês viram ali no Moderno Ágil, né? Tem lá tornar as pessoas sensacionais. E como que você torna as pessoas sensacionais? E como que você junta na experiência do colaborador uma questão de pessoas sensacionais? Uma das formas, personalizar, fazer um olhar voltado para aquela pessoa se sentir única, uma experiência única. Então, a gente fez um cartão de boas-vindas antes da gente entrar em contato com essas pessoas, para elas virem para o tribunal. Antes delas saberem que iam trabalhar no tribunal, a gente mandou um cartão personalizado, assinado pelo nosso CEO, né? Então, a gente foi fazendo várias coisas para melhorar a experiência e tornar as pessoas incríveis, sensacionais, como diz um dos valores também do Ágil. Então, a gente começou a fazer isso, e aí a gente trouxe a família das pessoas. Eu estou trazendo aqui uma coisa que antes da pandemia, óbvio, né? Que a gente também já fez uma pivotagem, né? Quer dizer, a gente já recalculou a rota para o onboard digital, porque já tivemos várias posses ano passado digitais, né? Onde a gente pôde mexer também nele. Então, a gente trouxe a família. Por quê? Porque a experiência do colaborador, ele fala momentos que importam. Momentos que importam não só são os momentos profissionais, gente, são os momentos pessoais também das pessoas. Como que você traz as pessoas sensacionais? Quando as pessoas que são importantes para elas também estão ali, na torcida. Então, a gente trouxe toda a família, a gente abriu para a família falar, para tirar foto, para fazer uma festa no tribunal, né? E assim era a nossa ambientação. Hoje a gente faz mais ainda, porque com o digital, aí a gente manda o link, gente, vocês não têm noção, não, manda o link, aí o cara põe a galera, é a galera de amigo, parente, todo mundo lá não sei aonde, que vem, que fala, que conversa. Então, hoje a festa está grande, só que virtual, né? E aí a gente parou, não vai ter PPT, sabe? O nosso onboard não tem PPT, o nosso onboard é assim, é interação. Hoje a gente faz com o Miro, né? Então, a gente faz interação, a gente faz dinâmicas, a gente faz assim para que as pessoas, essa interação aí, as competências, a gente está passando gestão por competência para eles, quais são as competências que eles vão ter que desenvolver, e a gente fez em jogo, e assim a gente vai fez essa questão. Né? Aqui o onboard levando uma reunião com os gestores mais estratégicos do tribunal, então eles tinham uma agenda com os gestores estratégicos do tribunal para entender qual é o desafio do tribunal na ótica do orçamento, na ótica do RH, na ótica da TI, né? Quais são os desafios do tribunal? Então, eles iam na sala do gestor, o gestor recebia eles, fazia café e tal, né? E o gestor recebia, eles iam, né? Eles iam interagindo. Hoje eles têm uma agenda e eles vão interagindo, eles vão marcando aí na sua agenda as conversas que eles têm que ter com os gestores estratégicos do tribunal. A gente fez uma equivalência aí para o digital, né? E a gente fazia também o feedback, né? O feedback, o que é o ágil também, né? Ciclos de feedback curtos. Então, a gente deixava aí, ó, coloque aqui seu comentário sobre o evento. Então, eles iam postando aqui no lado que vocês estão vendo aí, um totem, né? Que tem um coraçãozinho e tem um assim, um assim. Então, eles iam postando no decorrer do evento o que está bom, o que não está. E a equipe do evento, né, do onboard, ia melhorando. O ar-condicionado está alto, desliga aqui, não sei o quê. Então, a gente ia atendendo. Ou
seja, pequenos ciclos de feedback que você pode ir na hora fazendo, ajustando, sem esperar o final do dia do evento. A gente não esperava, chegou no final do dia. A gente já ia recebendo feedback, já ia ajustando, se tivesse ok, se não tivesse, né? Já para usar essa questão ágil. Hoje a gente usa muito isso, a gente faz isso, inclusive, virtual, né? E a gente dava os nossos brindes e tal, né? Que a gente também, no primeiro dia, quando ele chegava para trabalhar na mesa dele, já tinha um cartão nosso, já tinha os brindes e tal, e a gente também continua com isso. E depois a pesquisa, né? Porque no time, ele tinha uma programação para fazer no time. Então, o nosso onboard demora 6 meses. E ele tem uma programação que vai além do RH. O RH é uma semana, e depois, lá no time dele, eles têm um monte de atividade para eles fazerem, para eles se engajarem, para eles performarem, porque um dos objetivos do onboard é eles performarem mais rápido, né? Então, a gente tinha aí todo um NPS também, a gente media cada fase, acolhimento, a gente media, preparação técnica, a gente media, cada fase da experiência ia sendo medida, tá? Aí, outras coisas, então aquilo foi o onboard. Outras coisas que a gente usou aí, estava usando a metodologia ágil. A gente queria muito, né? Essa questão de dados, de métrica, é um desafio para a gestão de pessoas, né? Não, gente, é um desafio, né? Os indicadores, dados, métricas, a gente tem muitos dados, mas muitos dados nossos ficavam na nossa mão, do RH, e não com o gestor. A gente entendia que o gestor é que tinha que ter os dados da sua equipe, não o RH. E nós tínhamos muitos dados. Então, a gente fez o quê? A gente, pensando já em dar um primeiro passo rumo à People Analytics, né? A gente construiu um Excel, vocês estão vendo aí, é um Excel, né? E aí a gente foi tendo várias conversas com os gestores para entender com eles o que era importante para esses gestores. Então, a gente pegamos dois gestores, a gente foi fazendo o quê? O que era importante para eles terem de dados para gerenciar melhor as suas equipes? Então, eu fui tendo essa conversa e falava assim, gente, olha, eu tenho esses dados da sua equipe. Quais são dados que você acha importante? E a gente foi usando técnicas da agilidade, né? A gente foi usando histórias de usuário, a gente foi usando várias técnicas, a gente se reunia, a gente fez um squad com pessoas multidisciplinares e a gente usou o Scrum. E aí, para fazer esse projeto. Então, a gente se reunia e a gente fazia histórias de usuário, mostrando ao gestor, para o gestor nos dizer quais eram os dados importantes, e a gente testou depois com eles os dados. Mas nós não tínhamos um BI, nós tínhamos um Excel. Então, a gente pegou os 3 últimos meses de dados daquela equipe, porque o Excel, gente, não é online, né? Então, a gente pegou os 3 últimos meses de dados daquela equipe e a gente passou para o gestor. E a gente mostrou em como eles deveriam usar aqueles dados para melhor aproveitar os dados, que história aqueles dados contam, né? Ok, a gente mostrou para ele que a gente queria entregar esse carro maravilhoso, número 5, mas a gente estava entregando, a princípio, um patinete, né? Que era o número 2. Mas a gente ia evoluir. Depois a gente evoluiu, porque daí chegou um colega para trabalhar com a gente que domina BI. Né? Então, hoje, a gente está começando já, indo agora, vai entrar aí um pouco agora da inteligência artificial, né? Os colegas estão desenvolvendo para a nossa equipe, mas a gente está caminhando para esse People Analytics, né? Mas a gente está agora com o BI. Então, o que acontece? Agora é online. Então, o gestor tem esses dados online, e esses dados que estão aí são dados que o gestor achou que era interessante para eles, não é o RH que disse, esse dado é bom para o gestor ter. A gente tinha uma lista de dados, e aí a gente, com aqueles dados, com aquele trabalho que a gente fez no início, os gestores disseram, esses dados são importantes para mim. E aí a gente mostrou para eles, montamos painéis para eles, e eles têm esses painéis. Então, todos os dias eles podem clicar e eles podem saber se nas equipes dele tem mais homem, tem mais mulher, qual é o valor, quem está sendo promovido, quem não está, quem está mais ausente, quem está com hora extra em excesso, quem está com banco de horas, quem está com ausências de licenças médicas, quem tem bastante licença médica, né? Não quem tem, as áreas dele que tem mais licença médica, né? Quais são os motivos da licença médica na sua equipe,
quais são os motivos que levam, sem os nomes das pessoas, por conta do LGPD, que a gente está implantando também. Então, quais são os maiores motivos de absenteísmo, qual é a rotatividade da sua equipe, tudo da equipe. Então, ele tem tudo ali da equipe para ele trabalhar, né? E a gente tinha uma outra demanda de ter uma gestão mais visual. Como que a gente poderia também... Isso tudo é práticas, pequenas práticas que o Ágil trouxe para a gente, né? Assim, essa gestão visual, como que a gente poderia ter? Então, a gente foi olhando, a gente fez cursos, né? E aí a equipe de AD montou essa gestão visual, assim, que é do jeito deles, né? Eu falo assim, gente, é do jeito deles, né? Porque se você fala assim, isso é um Kanban? Não, é um Kanban para eles. Você vê que eles são aqui feito, aqui em cima fazendo obstáculos, mas aqui eles resolveram colocar os aniversariantes também, quem está com isso, quem está com aquilo. Então, enfim, isso faz sentido para a equipe, que é uma outra coisa muito interessante. Tem que fazer sentido para a equipe. A gente tem que ensinar as ferramentas, as questões, mas eles têm que adaptar e fazer aquilo para que eles façam sentido, porque se for uma coisa imposta do jeito que a gente quer, no quadradinho, a equipe pode não querer usar. Então, tem que deixar essa liberdade para que eles possam ajustar, né? E aí, essa aqui é a minha visibilidade, né? Então, assim, o que acontece? Com essa questão de teletrabalho, de trabalho remoto, gente, uma coisa ficou muito crítica. Como que a gente dá visibilidade do nosso trabalho para o gestor? Como que eu, gestora, tenho visibilidade do seu trabalho? Como que eu posso ter visibilidade do seu trabalho sem te interromper, sem perguntar, ô, João, como que está aquele normativo do teletrabalho que você está fazendo? Por que eu preciso perguntar para o João se eu posso ter formas de ter essa visibilidade sem ter que interromper ele? Sem ter que... Eu preciso da informação ou eu preciso do João? Eu preciso da informação. Muitas vezes eu preciso da informação e não das pessoas. Então, a gente desenvolveu, e aí a gente usa, né, essa gestão visual. Então, aqui a gestão visual da área toda minha, que faz normativos. Eu tenho uma área de legislação que faz todos os normativos do tribunal voltados para pessoas. Então, eles fizeram isso, ó. Então, eles foram lá, olha, é uma área de legislação, tá, gente? Então, é o pessoal do direito, né? E tá lá, ó. Veja aí, o backlog, tá? Com os temas do normativo, vocês estão vendo os temas do normativo, tem que fazer termo de frequência, nomeação, política de gestão de pessoas, consignação de folha, tudo isso. E aí eles colocaram a iniciar, então a gente tem um backlog, onde a gente se reúne para priorizar esse backlog, porque é uma tripa enorme. Depois que a gente prioriza esse backlog, ele vai para o a iniciar, tá? Tá priorizado aqui. E depois, ó, elaborando minuta, eles fizeram de acordo com o processo de trabalho deles. Então, eu sei que lá, ajuda de custo, que é uma política que a gente vai fazer, está lá, está sendo elaborada a minuta. Eu não preciso perguntar, porque aqui, quando eu clicar nesse cartão, eu sei quem está fazendo, eu sei tudo, né? Então, eu não preciso perguntar onde está a minuta tal, está sendo elaborada. Depois, ó, em revisão. Então, eles fizeram, aqui tem uma tripa, até ser publicada, gente, a tripa vai até o presidente para ser publicada. Então, é um processo de trabalho. Gente, isso aqui é uma bênção, porque eu não preciso, ninguém precisa mais ficar perguntando para as pessoas, isso aqui é uma coisa estratégica para mim. Eu, Ana Cláudia, na minha situação, isso é estratégico. Eu preciso saber como é que estão os normativos do tribunal, que a gente tem um projeto, um planejamento estratégico para soltar esses normativos. Então, aqui eu consigo, né? Então, ó, mestrado, que a gente vai oferecer agora mestrado, estrito sensu para o servidor. Então, tá aqui, ó, não começou ainda, a iniciar, tá priorizado, mas não começou ainda. E assim vai, né? Então, isso é uma forma também da área, é uma área do direito, só tem profissional do direito nessa área, fazer isso. Então, veja, não tem a ver com TI, não tem a ver com... Né? Você pode, qualquer profissional pode usar isso, né? E é free, é gratuito, isso aqui é gratuito, tá? Outra coisa, lá a gente tem o Teams no tribunal. Então, eu tenho outras áreas que preferiram usar o Teams. E aí, a mesma coisa, veja, né? Backlog, fazendo, feito, é a mesma coisa. E isso também me dá visibilidade, porque aqui é um pessoal que está fazendo aí a questão dos mesários, que é super estratégico.
Mesário, a gente lá no tribunal, a minha área cuida de treinar 2 milhões de mesários, apenas isso. 2 milhões de mesários que a gente treina. Então, claro que esse trabalho já começou esse ano, né? Então, a gente está aqui, ó, Fórum Nacional de Chefes de Cartório, que é que a gente vai fazer. Então, é um backlog aí do fórum. Então, eles também já trabalham, né? Nesse lugar de você ver, de andar com, fazendo, feito. Então, a gente já pegou algumas coisas e já adaptou a nossa realidade, a nossa gestão visual, da gente ter mais visibilidade do processo de trabalho, principalmente nesse momento de pandemia e de teletrabalho, trabalho remoto, né? Há outras formas de trabalhar, a gente trabalha também fazendo squad. Vocês viram que a gente fez o squad para fazer o onboarding. Aqui, ó, a gente está usando o Leanception, está aqui, ó, para servidores cujo, né, a trilha, para criar uma trilha de aprendizagem, a gente usou o Leanception, né, para criar uma trilha de aprendizagem. Ó, então, é para servidores, né, cuja tal, a trilha é uma experiência diferente e é nosso produto. Então, a gente foi fazer, a gente vai testando, sabe, gente? A gente vai testando aqui, fazendo dinâmicas, não é, faz, não faz, o que o grupo faz, não faz, o que a trilha faz, não faz. Então, a gente vai testando as coisas e a gente vai adequando. O squad, né, é o quê? Um grupo de servidores que são da SGP, alguns são da SGP, mas não da mesma unidade. A gente pega de outras e a gente pega de outras unidades fora da SGP também, para trabalhar no projeto, para ficar. Depois acaba o projeto, vem outro projeto e assim vai. Aqui a gente tem o teletrabalho, outra forma de trabalhar. Em 2018, o tribunal instituiu o teletrabalho. Então, a gente já tinha o teletrabalho antes da pandemia, tá? Então, já foi instituído, é outra forma que a gente tem de trabalhar, porque a gente já tinha o teletrabalho quando chegou a pandemia. Só que, claro, era menos gente, era uma limitação, um percentual limitado, o gestor não podia estar no teletrabalho, tinha umas premissas, né? Aí umas restrições, tá? Agora, a gente já está mudando o nosso teletrabalho, então a gente está agora, ó, presencial, híbrido e teletrabalho. Então, a gente está, né, a nova norma já traz aí o presencial, híbrido e teletrabalho. E para a gestão desse teletrabalho, a gente já coloca que os gestores vão ter, em relação ao teletrabalho, olha bem, gente, veja aí, se não é legal, vão ter que acompanhar diariamente o trabalho desenvolvido pela equipe, vão ter que entregar os resultados, compartilhar feedback com os membros da equipe, vão ter que iniciar novo ciclo, vão ter que planejar as atividades da equipe em ciclos sucessivos de 2 a 4 semanas. Me diga se isso não é uma sprint, né? Que a gente não precisa colocar que vamos trabalhar ágil, que vamos trabalhar com sprint, porque isso é para a casa toda. Então, nós vamos planejar as atividades, esses são os gestores, todos os gestores do tribunal, vão ter que planejar as atividades da equipe em ciclos sucessivos de 2 a 4 semanas ou de 15 dias ao mês, em sequência ininterrupta, né? Então, nós estamos trazendo aí os conceitos da sprint para a gestão das atividades, né? E em relação à gestão de equipes, uma reunião diária no modelo Scrum, né? Ou, no mínimo, uma semanal com duração de 15 a 30 minutos, definição de ambiente de comunicação, definição de ambiente que possibilite os membros da equipe visualizar os status das atividades previstas, das questões que estão pendentes e do que está em execução e das concluídas. E começar a colaborar com sua atualização, né? Definir ferramentas, né? Observar a segurança da informação, que a gente tem que observar, enfim. Definição de ambiente para integração, elaboração do resumo semanal, que é o feito. Então, a gente começa a trazer agora para a gestão do teletrabalho os elementos do ágil, os elementos do Scrum, os elementos, as boas práticas, né, de visualização, de gestão visual. Então, a gente está aí mudando todas as nossas normativas para isso, né, gente? Então, a gente já caminhou um pouco, que a gente já agora é para a casa toda, que vai começar, né, a valer, né? E outras coisas que a gente fez, um planejamento estratégico, a SGP saiu agora, a portaria, vocês estão vendo, ó, 2 de agosto de 2021, assinado pelo ministro-presidente, que é o presidente do TSE. O que aconteceu?
a gente ficou para ajudar a área de planejamento estratégico, nós temos uma área, e a área de gestão de pessoas que apoia o negócio, não é isso, gente? Nós apoiamos o negócio, aí sendo business partner ou não, apoiamos o negócio, a gente não tem essa figura, mas a gente tem essa intenção de apoiar, e ficou para nós a questão dos valores. Cabia à gestão de pessoas fazer quais são os valores do tribunal para o ciclo de 2021 a 2026, porque de 6 em 6 anos, não é que o planejamento ele é feito de 6 em 6 anos, mas com pequenos ciclos de planos, né? O plano vai mudando, né? E aí a gente fez um trabalho totalmente colaborativo, fizemos um squad enorme no TSE para fazer esse trabalho totalmente colaborativo, com pesquisa, porque a gente tinha que fazer com todos os servidores. Então, servidores participando, gestores participando, né? A gente fez embasado na teoria, né, do Barrett, né, na teoria de organizações por valores do Barrett, mas usando todo o conceito de agilidade, trazendo todo mundo para junto. E olha só, esses são os valores que foram eleitos pelos servidores, inclusive está anexo a essa portaria, que veja bem, transparência, né, que é um dos pilares da agilidade, né, que você tem um dos pilares da agilidade, inspeção, adaptação e transparência, né? Simplicidade é uma das questões que também, e melhoria contínua, né? Além do bem-estar, né, gente, que é essa questão aí da segurança psicológica que a gente traz aí também junto, né? E aí, gente, no Objetivos Estratégicos, tem vários objetivos estratégicos, o nosso planejamento, e anexo a essa resolução do presidente, saiu os objetivos que foram escolhidos, né, pelo tribunal, melhorar a experiência de trabalho do servidor. Então, a gente conseguiu colocar a experiência do servidor, né, o employee experience, dentro de um objetivo estratégico do tribunal. Então, veja como a gente foi andando, gente, é uma caminhada. É rápida? Claro que não. Ela não é rápida. Mas em 2 anos a gente já foi fazendo grandes avanços, a gente já está trazendo agilidade para o teletrabalho, a gente está trazendo a experiência do colaborador para o objetivo estratégico do tribunal assinado pelo presidente, sabe? Então, a gente colocou isso aqui, né, essa questão de trazer isso, né? E, por fim, nós estamos trabalhando aí com OKR, né? Então, aqui nós temos o planejamento estratégico da gestão de pessoas. O tribunal, ele ainda está trabalhando com o Balance Scorecard, tá? Porque o próprio planejamento estratégico achou que ir para o OKR de vez, assim, ia ser muito disruptivo. Então, eles estão ainda trabalhando com o Balance Scorecard, mas a ATI e a SGP está com o OKR. Então, a gente pegou o Balance Scorecard e a gente fez uma tradução aí para o OKR, tá? Então, o planejamento estratégico do tribunal, quando ele vai apreciar o da ATI e o da SGP, eles olham aí a questão da equivalência que a gente fez em relação ao OKR. Até é bom, porque virou um case, né, que está sendo feito, para que depois a gente possa ampliar para a casa toda. Então, nós estamos aí as bases do KR, do resultado-chave, aqui está a nossa performance. Essa área aqui, que é a Cotec, gente, é aquela área que está lá no Trello. É aquele povo do direito, o povo do direito que está aqui, ó, fazendo OKR, né? Então, a gente está aí trabalhando com OKR, né? Esse aqui... então, a gente tem aqui tornar as pessoas sensacionais, e a gente colocou aqui, ó, aqui os objetivos estratégicos que ficaram para o tribunal e alguns caem para a SGP, né? Então, a gente tem aqui um objetivo, melhorar a experiência de trabalho do servidor, como eu falei para vocês, é um objetivo estratégico do TSE para 2021 a 2026, e para nós, da SGP, ele fica como objetivo tático tornar as pessoas incríveis. Que é o quê? É isso aqui, ó. Torne as pessoas sensacionais. A gente trouxe para cá. Então, as ações... Aí tem essa tripa que anda aí para a direita, tem várias ações para atender esse objetivo tático, que é torne as pessoas sensacionais, e que é para atender esse objetivo estratégico do tribunal, que é para melhorar a experiência do servidor, né? E aqui também são os objetivos das áreas, né? Aqui tem as siglas das áreas, mas você vê que os objetivos têm aqui, né? Então, ó, modernizar, prestar os serviços mais ágeis e digitais
para a gestão de pessoas. Então, veja, objetivos táticos da SGP que estão ligados aos objetivos estratégicos. Então, prestar serviços mais ágeis e digitais, tem várias áreas aqui fazendo, tornar as pessoas incríveis, tem aqui também fazendo, e aprimorar a governança, né, de gestão de pessoas. Então, assim, nós trouxemos o planejamento estratégico, gente, isso é muito importante para nós, porque isso tem encontro, né, reuniões de todo o tribunal sobre o planejamento estratégico, então isso fica visível, todo mundo vê, né, quando o presidente vai falar, um dos objetivos táticos da gestão de pessoas, que é sobre melhorar a experiência do colaborador. Imagina o presidente falando isso, né? Aí ele fala, o objetivo tático é tornar as pessoas sensacionais, tornar as pessoas incríveis. Então, é muito legal a gente ver isso, né, sendo circulado dentro da casa, né? Aqui a nossa capacitação, então a gente também procura trazer essa capacitação, que não é mais só para a SGP, a gente começou treinando a SGP, agora a gente amplia para outras áreas, né? Trazendo aí processos colaborativos. Então, a gente fala aí, a gente pegou muito o que a gente precisa para o futuro, né, gente? Quais são as competências do futuro que a gente bebe lá na fonte de Davos, né? Quais são o futuro do trabalho, quais são os objetivos estratégicos, então, ciência de dados, né? Então, a gente capacita as pessoas, introdução à ciência de dados, programação, fundação do Big Data. Então, a gente começa a falar disso. Programação para não programadores, né? Porque a gente não está falando da TI, a gente está falando desse treinamento de competências digitais, trazendo para a casa toda, né? Trazendo esses novos conceitos de competências digitais. Então, isso aqui não é para TI, é para pessoas que não são da TI, sabe? Porque para a TI, essas competências são técnicas, são hard skills. Para as outras pessoas, são soft skills. Então, a gente traz essas competências, né? E aí também os nossos cursos, a gente faz eventos de PO, a gente faz link-off, né? A gente faz link-off com as equipes, a gente faz trabalhos, o curso que agora já que tá rolando, vai rolar aí, né? Primeira quinzena de outubro, o Kanban. Então a gente continua esse ciclo de capacitação constante, né? Curadoria de dados, porque a gente está entrando muito nessa hora de Big Data, de dados, a eleição, a gente tem muitos dados da eleição, né? Isso aqui é para toda a casa, né? Roda de conversa, de diálogos emocionais. A gente tem muito investimento nisso, porque bem-estar virou um valor para o tribunal. Então, a gente trabalha muito com essa questão dos diálogos emocionais. A gente tem trabalha com segurança psicológica, confiança, né, com as equipes. A gente faz esses diálogos emocionais inbox. Esse é gerais, todo mês tem os diálogos emocionais, você tem que se inscrever, e é uma roda que não é gravada, é super ali, né, para você tratar uns assuntos e dar recursos para as pessoas lidarem melhor com a sua saúde mental. Tá? Ana, esses programas, eles são conduzidos por quem? Por servidores ou também pessoas externas? Também, tanto faz. Esse aqui, Link-Off, fui eu que conduzi com os colegas, porque a gente é do grupo, né, de Link-Off, eu fundei o Link-Off de Brasília com um colega da TI do TST. Então, esse Link-Off fomos nós que conduzimos, fechado, né, assim, para o TSE. Esses aqui, Expert in Canvas, foi um colega que fez, né? Então, depende, né? Aqui é o Gil Giardelli, que deu uma palestra, né? E aqui, esses diálogos emocionais são os nossos psicólogos. A gente tem os psicólogos e assistente social, então a gente tem todo mês, né? O diálogo emocional, ele tem uma temática, e as pessoas se inscrevem, só tem 20 inscritos, é como se fosse uma terapia de grupo, mas não é uma terapia de grupo, é muito mais uma escuta, tá? Uhum. E aí eles entregam para as pessoas umas ferramentas para que as pessoas trabalhem em casa com aquelas ferramentas. A ideia é que a gente possa munir as pessoas de recursos que tem nela mesma, né? Que está dentro dela, os recursos, né? Então, a gente mune isso, e a gente faz esses diálogos emocionais também inbox. Então, assim, se a sua equipe quer trabalhar um tema fechado de um assunto para a sua equipe, aí os psicólogos têm 4 sessões. São 4 sessões que eles trabalham esse tema com a sua equipe, que a gente chama de diálogos emocionais inbox, né? Tem uma coisa legal aí, que acho que é a valorização do servidor também, compartilhando conhecimento, Sim. Criando essa cultura de aprendizagem, né? Não fica só especialistas. Então, igual o de Canvas ali, que mesmo sendo um tema técnico, eu imagino que Kanban, que é um outro que tem ali... Esse é um servidor nosso, inclusive da TI. Isso é bem legal, né?
Então, assim, a gente traz as pessoas, né? Inclusive, a gente remunera as pessoas, tá? O Linkoff não, o Linkoff a gente faz esses encontros assim, meio que de comunidade, né? Mas esses cursos aqui, os servidores, a gente remunera eles para eles fazerem essa instrutoria interna que a gente chama, né? Então, o da psicólogas não, tá? Porque as psicólogas é na natureza do trabalho delas, tá? Então, a gente vai fazendo isso, né? O PO, esse curso de PO é dado pelo pessoal da TI também, né? Então, a gente vai aí pensando tudo, né? Tem Aí algumas trocas até com outros órgãos, né, Ana? outros órgãos. Para Isso. capacitação e tal. Acho que é Olha legal você aqui, ó. contar. Esse Linkoff aqui, ó. Quem estava conduzindo, ó, eu, cofundadora do Linkoff, Lucas do TSE, Rodrigo, cofundador do Linkoff e do TST, Alvimar dos Correios e Ricardo dos Correios, tá? Então, eram pessoas, né, que não ganharam nada, a gente conduziu, porque a gente faz parte do grupo de Linkoff de Brasília, então a gente conduziu e a gente conduz em outros lugares também, né? Está aqui o Linkoff acontecendo, aqui a gente separou em mesas, ó, e cada um dessas pessoas ficaram numa mesa com o Linkoff, né? Aqui a gente faz o feedback também. Por quê? Porque as pessoas não conhecem, então a gente quer trazer essas questões mais orgânicas, né? Da comunidade e do aprendizado, como você bem falou, né, João? Essa interação das pessoas com a questão do aprendizado, né? Como elas protagonistas, né? E já terminando, gente, aqui é um processo de seleção que a gente fez baseado no Design Thinking, então a gente fez um processo seletivo, isso aqui foi até para o estagiário, para a gente testar, o que fez com que a gente agora ampliasse, então para o servidor a gente também a gente faz devolutiva no processo de seleção, porque a gente acredita que uma seleção é um processo de aprendizagem, né? Tanto que ele faz parte da área de educação, coordenadoria de desenvolvimento. Então, a gente acredita que o processo seletivo ele tem que ser de desenvolvimento. E aí, o que a gente fez? A gente foi testar de fazer um modelo diferente com os estagiários, né? É aquilo que eu falo, faça o MVP, teste, não perca a oportunidade das coisas, não perca, porque ali te dá muito insight. Então, o que a gente queria? A gente queria que os estagiários, a gente estava selecionando um estagiário para trabalhar na sessão de EAD minha lá. Então, a gente fez o quê? Mas a gente queria que eles passassem uma tarde com a gente no processo seletivo. A gente tinha um desafio da unidade. Então, a gente trouxe o desafio, que era real, um desafio real, né? A chefe da área explicou o desafio, qual que era o desafio, e aí as pessoas se dividiam em grupos para fazer o desafio, né? Então, a gente foi ensinando o Design Thinking, passando pelas metodologias do Design Thinking, né? Para as etapas do Design Thinking, para que no final saísse o projeto, né? E aí a gente convidou outras pessoas de outras áreas da SGP, do RH, que não era do RH, para ser avaliadora do projeto que ia ser entregue por os estagiários. Então, tem outras pessoas aqui sentadas, ó, aqui é a chefe, aqui é uma outra pessoa de uma outra área que a gente convidou para ser avaliador. E aqui estão os estagiários apresentando as suas soluções, né? E aí foi muito legal, porque depois isso foi uma etapa, depois teve a entrevista, enfim, e aí a gente fez a seleção. E aí todos os estagiários ganharam um certificado assinado por mim, dizendo que eles participaram de uma oficina de Design Thinking por 4 horas, tá? Então, eles ganharam esse certificado que eles colocaram no currículo deles, né, gente? Uma oficina de Design Thinking de 4 horas. Quem ministrou a oficina, inclusive, são colegas da SGP, que são instrutores de Design Thinking no tribunal. Então, eles que fizeram. Era uma oficina ministrada e, ao mesmo tempo, eles iam passando, ia sendo testado naquelas etapas, né? Então, aí saiu, né, no comunicado, a gente dá... Ó, cacarejar, né, gente? Cacarejar. Botar em tudo, chamar a comunicação interna e pôr no mundo. Sabe por quê? Porque aí agora as áreas ficam, a gente queria um processo seletivo mais inovador, mas não sei o quê. E Design Thinking, gente, é metodologias ágeis, né? Então, a gente agora consegue. E aí a gente faz a gente faz o dojo para selecionar gente para TI. Então, a gente vai colocando coisas na seleção que pode melhorar para esse processo, né? E aí vira também aprendizado. Então, quando a pessoa não passa, a gente manda um feedback,
né, dizendo por que ela não fez, o que ela poderia melhorar, enfim. Então, a gente dá esse feedback, né? E eles adoram, né? Aí tem vários depoimentos deles e tal, então é bem legal isso, né? E no final a gente tem os ambientes colaborativos, que esses ambientes agora a gente está fazendo no Moodle, né? Que a gente aí está usando o Moodle e o Miro aqui no tribunal para a gente poder, né, fazer essas coisas mais colaborativas. A gente criou esses ambientes colaborativos que estão lá por enquanto, mas como a gente vai aí trazer as novas modalidades de trabalho, então a gente vai ter trabalho híbrido, trabalho presencial também, às vezes, e o teletrabalho. Então a gente não se desfez das nossas salas, né? E aí a gente só ampliou agora, né? Aí são os novos passos, que a gente tem muitos desafios para os próximos passos ainda, e, enfim, né, esses próximos passos a gente está aí, né, com fortalecer os squads, né, inclusive agora a TI também está vindo com isso bem fortemente, ampliar o RH ágil, e aí a gente, né, firmar mais as coisas, mas a gente está acreditando que a gente está dando muitos passos bons para isso, quando a gente coloca no objetivo estratégico, quando a gente coloca no planejamento estratégico, quando a gente está fazendo assim, trazendo para uma coisa mais macro, né, mais, além do RH agora, né? E aí, gente, quando é necessário mudar, eu acho que, né, antes que seja necessário. Então, assim, a gente começou com teletrabalho em 2018, então a gente, quando entrou aí na pandemia, a gente já sabia muita coisa, né? A gente aprendeu mais outras tantas, enfim. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ir fazendo as coisas, porque um dia vai ser necessário, mas a gente já tem uma estrada aí, né? Então, é isso que eu queria compartilhar, gente. Muito bom, Ana, muito, muito bom. Acho que eu já falei isso para você outras vezes, mas o quanto para nós é surpreendente, porque muita gente acha que o público, né, está parado no tempo, não está conectado com essas novidades. Então, você vem trazendo muitas coisas que trazem esse jeito novo de fazer, essa oxigenação, né? Bem legal. Tem uma pergunta da Sabrina aqui que fala o seguinte, Ana, como é que foi para os colaboradores do tribunal serem convidados para construir? Porque certamente eles esperavam que já viesse pronto, que as coisas estivessem prontas. Como é que foi esse primeiro momento? Então, o que a gente fez, né? A gente soltou, né? A gente trabalha muito com essa questão da comunicação interna, né? Então, a gente já imaginou que as pessoas iam ter assim, né? Ah, lá vem, né? Primeiro assim, ou lá vem a SGP dar trabalho para a gente, né? Porque vamos combinar, gente, as pessoas são complexas, não é fácil, não. Vivemos um mundo complexo, né? Então, a gente pensou, como a gente tinha as personas, a gente pensou assim, como que a gente atinge as personas por meio da comunicação, né? Então, a gente a gente selecionou algumas pessoas que a gente gostaria de estar no grupo, porque são pessoas que a gente considera no tribunal, que são pessoas que contribuem, que falam, que, né? Então, a gente selecionou as pessoas críticas, né? E aí, para o bem e para o mal, tá, gente? Para apanhar e para ser feliz, né? Então, a gente selecionou as pessoas críticas, e elas a gente mandou convites, né, dizendo assim, e aí assim, elogiando, né, no sentido de que, sabendo quanto que elas, né, elas entregavam para o tribunal, quanto que elas consideravam, quanto elas tinham que contribuir, colaborar, que a gente gostaria muito, né, da colaboração delas e tal, não sei o quê, para ir participar de uma reunião. Então, primeiro, eu convidei para uma reunião, para explicar qual era o propósito, e não já para a oficina e pá, entendeu? Então, eu convidei elas para uma reunião e também deixei aberto, inscrevi. Então, uns a gente convidou, outros a gente abriu inscrição, tá? Porque a gente tinha um limite de pessoas, então a gente abriu até o dobro, né? Porque tem uns que desistem, uma inscrição para que as pessoas voluntárias se fossem, né? E nessa reunião, a gente explicou, né? Então a gente explicou a importância disso, explicou, né? E aí a gente foi pegando o que eles achavam de contribuir, de colaborar, o que eles achavam disso, se isso era uma coisa importante, se não era, como é que eles viam isso? E aí eles disseram que sim, que era uma coisa importante, porque não sei o quê. Esse grupo focal, esse do teletrabalho, gente, essa norma do teletrabalho, ela também foi assim. A gente fez um grupo focal com servidores, a gente fez um grupo focal com gestores para escutar os gestores, escutar os servidores. Então, assim, todas as práticas nossas que tem agora um peso, avaliação de desempenho que a gente está mexendo agora, também com servidores, também escutando, também trazendo eles.
Então, assim, virou um pouco de uma prática. Então, a gente faz a pesquisa para todo mundo, mas a gente convida e a gente abre inscrição. E aí, gente, eu vou te dizer, essa do teletrabalho, a gente teve que fechar as inscrições, porque não cabia mais gente. Não cabia, porque senão a gente não ia conseguir fazer a separação das turmas, né, das salas. Ia ficar muito complexo. Então, assim, na primeira vez, a gente chama uma reunião. A gente chama para explicar. E aí entender com eles o que eles pensam sobre isso, né? O que eles pensam da importância. E aí a gente viu que tinha espaço, né? E aí a gente falou assim, então vocês já estão convidados e tal, enfim. E aí fez. E aí, como a gente já está fazendo de uma forma um pouco mais contínua, agora a gente já convida e já abre inscrição, as pessoas já vão e já participam e já colaboram, né? Então, enfim. Virou um hábito, né, Ana? Então agora foi, né? Ó, tem ali a Ada falando, foi excelente, Ana. Aí a Camila, muito bom te ouvir, parabéns pelo excelente trabalho realizado. A Aline, excelente, Ana, parabéns pelo trabalho. A Josi, gostei muito, dicas preciosas, muito obrigado. Ana, para a gente fechar, eu queria ouvir de você o seguinte. Vocês já trabalham com teletrabalho, né? O famoso trabalho remoto aí, há bastante tempo. No olhar de gestão de pessoas, de profissional de RH, qual é o maior desafio que as organizações que estão migrando para esse mundo vão enfrentar? E se vocês enfrentaram no tribunal, como é que vocês solucionaram isso? Olha, eu acho que a gente vai enfrentar ainda, né, um desafio grande, que é o desafio da cultura, né? Apesar da gente já ter teletrabalho, é assim, como que a gente leva essa cultura extramuros, sabe? Porque no sentido do engajamento, né? Porque o que acontece agora com o nosso teletrabalho? Em 2018, como vocês viram, a gente já tinha a norma de teletrabalho, mas cada unidade podia ter até 30% do seu colaborador no teletrabalho, tá? Então, se eu tinha uma unidade com 9 pessoas, até 30%, eu poderia ter 3 pessoas no teletrabalho e outras 6 presencial, ok? E gestor, não, né? Gestor, não. O que trouxemos agora nessa nova proposta? Não tem mais percentual. Não tem mais percentual, tá? Então, pode ser 100%. Essa área do direito, que eu falei para vocês, que é minha área do direito, ela vai estar 100% no teletrabalho. Inclusive o gestor, 100% no teletrabalho, né? Então, mas vai ter área que não vai poder estar 100%, sabe? Vai ter área, por quê? Porque a gente é um poder público, a gente não é uma empresa nativo digital, a gente precisa dar acesso do judiciário às pessoas. Então, as pessoas que não têm acesso à tecnologia, elas precisam ter acesso presencial e físico. Então, eu preciso garantir o acesso do cidadão à justiça. Então, e qualquer cidadão, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, o desafio que eu acho que vai ser, João, é esse engajamento, porque as pessoas estão muito acostumadas a estar agora fora do tribunal. Só que nem todo mundo vai poder estar fora do tribunal. Então, como que a gente faz as coisas do tribunal chegar para quem vai ficar e como que a gente traz as pessoas de volta? Como que a gente traz essas pessoas de volta, né, para o teletrabalho? Então, assim, o que a gente pensa? O que a gente está pensando? Se o mote é flexibilidade, esse é o mote. Então, como que eu vou dar flexibilidade no físico, no presencial? Como que eu dou flexibilidade no híbrido e como eu dou flexibilidade no teletrabalho? A do teletrabalho é fácil, é flexível. O que a gente está pensando na do físico, do híbrido? Então, assim, eu preciso ter uma carga horária que eu tenho que ter gente lá, porque eu preciso atender o público. Preciso atender público. Então, um exemplo, eu preciso atender público de 9 às 18. Então, vamos dizer que a Josiane e você e a Camila vão ter que trabalhar nessa parte de atender ao público. Então, eu vou dizer assim, gente, olha só, Camila, João e Josiane, eu preciso de 9 às 18 ter gente. Como vocês vão se dividir? Importa. Eu preciso ter gente de 9 às 18, eu não estou mais trabalhando com a jornada. Ah, João vai ter que trabalhar, então, de 9 a 12, Joseane, então. Não, eu vou dizer, eu preciso que fique gente de 9 às 18. Vocês três vão ter que se virar
e vão se dividir para que isso não fique sem ninguém, entende? Então, a gente está trazendo a flexibilidade para isso. A gente não está mais colocando o gestor com os percentuais, o percentual é livre. Eu não estou mais dizendo quais os dias que o João tem que trabalhar. Se você vai trabalhar no híbrido, o seu gestor é que vai ver com você quais são os dias. Se é um dia, você pode trabalhar 4 teletrabalho e 1 presencial, entende? Isso não me importa como é SGP. Então, a gente está deixando totalmente essa negociação para o gestor e as equipes. Então, a gente está trazendo essa flexibilidade para isso, porque já que é para ser flexível, então o que a gente está achando? A gente colocou o presencial aí, porque é uma modalidade que, às vezes, por exemplo, a gente tem o pessoal da segurança do tribunal, que faz a segurança do tribunal, a segurança dos ministros, não são pessoas terceirizadas. A vigilância do tribunal é terceirizada, mas a segurança dos ministros, pessoal, não é terceirizada. E eles têm que trabalhar presencial, porque a atividade deles é presencial. Então, a gente está deixando, isso aí é um critério da gestão, entende? Então, a gente está trazendo a flexibilidade como mote, e aí a gente está resolvendo dessa forma. A gente não vai dizer qual é o horário que você tem que vir, qual é o dia que você tem que vir, é você que vai ver isso, qual é o horário, qual é o dia, desde que as premissas sejam aceitas. Quais são as premissas? Atendimento de 9 às 18. Uhum. O tribunal tem que estar aberto para o cliente de 9 às 19, não é nem 18, é 19. De 9 às 19. Como vai ser feito isso? A gestão vai ver com os servidores. Uhum. Então, a gente está trazendo essa questão, sabe, João? Então, assim, você vai trabalhar presencial. O seu horário antes era de meio-dia às 19. Pode ser que no presencial você tenha que trabalhar só 3 horas, porque você negociou 3 horas, a Josiane vai ficar as outras 3, a Camila vai ficar as outras 3 e conseguiu cobrir toda a jornada, né? Então, a gente está resolvendo dessa forma. E aí, agora a dificuldade que a gente viu maior de 2018 para cá é a do gestor, né? Porque, assim, ainda temos uma certa mentalidade do século XIX. Então, nós temos ainda alguns gestores resistentes à questão do teletrabalho, a questão. E aí, o que a gente fez? O que a gente pensa, né, disso? Porque antes dos nossos vieses de dizer, mas esse gestor também, né, e tal, a gente resolveu fazer essas escutas com o gestor. Porque entender de onde ele fala é importante para a gente tentar apoiá-lo. Então, assim, quando ele fala, não dá certo para a minha equipe, ok, perfeito. Em vez de eu dizer, dá certo sim. Não, a gente vai dizer, ok, perfeito, não dá certo para a sua equipe. Mas o que não dá mesmo certo para a sua equipe? Por que não dá para a sua equipe? Não dá, porque eu não sei se estão trabalhando, se está trabalhando às 4 da tarde ou está vendo Netflix. Eu não sei, porque eu não sei o que eles estão fazendo, não sei o quê. Então esse gestor tem um problema de visibilidade do trabalho. Então, a gente tem que pensar o quê? Como que a área de gestão de pessoas pode apoiar? E aí que eu falei com as pessoas, com a minha equipe, falei, gente, a gente tem que criar para esses gestores um cinto de utilidade. Sabe o cinto do Batman? Sabe o cinto do Batman? Que é cheio de utilidade. Isso aqui serve para isso serve para aquilo, e o cara tira. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar ferramentas para que o gestor possa usar melhor, porque às vezes ele nem sabe. Veja lá, eu tinha problemas de visibilidade, mas eu estou usando o Trello, eu estou usando o Teams. O Teams é oficial do TSE. Pergunta quantas pessoas faz aquele planner que eu faço. Poucas. Então, a gente precisa trazer essas ferramentas para as pessoas entender o que eles têm, né, de dificuldade e trazer essas ferramentas. Então, a gente percebe que hoje os gestores eles estão sobrecarregados porque eles estão, às vezes, microgerenciando, sabe? Eles estão com microgerenciamento. Então, eu acho que essa é uma dificuldade, né, dessa questão do microgerenciamento, que passa pela confiança, mas passa muito pela visibilidade do trabalho e pela entrega dos resultados, né? Então, a gente está trazendo esse olhar do Scrum aí, nessa gestão de atividades do teletrabalho, para a gente poder ajudá-los com ferramentas de tornar o trabalho mais visível, né, mais colaborativo. Esse desapego do comando e controle e do microgerenciamento.
Exato. Ana, muito legal. Fica para mim vários princípios ágeis, assim, protagonismo, autonomia, responsabilização, né? Alinhamento. Autonomia traz responsabilização, alinhamento, transparência, a gestão visual. Então, muitas práticas bacanas que vocês têm implementado aí no dia a dia. Eu acho que o principal recado que fica, eu acho que é isso, né? É um trabalho de formiguinha, é trabalho de todo dia, né? Você vai evangelizando para as coisas acontecerem. Então, muito bom, muito feliz de te ouvir sempre e aprender com você. Eu, em nome da Sustentária aí, agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Nada, gente. A gente até colocou também, sabe, João, nessa norma aí, né, do teletrabalho, da gestão aí da atividade, de que o gestor tem que fazer, né, reuniões de final de ciclo de atividades, chamadas retrospectivas, sabe? A gente foi colocando aí as coisas, né? Aí eu falei, ai, meu Deus, agora a gente tem que ensinar o povo a usar, né? Então aí a gente está chamando aí o povo da TI Instrumentalizar. para Muito bom. ajudar a gente. Mas, gente, muito obrigada aí pela oportunidade de compartilhar com vocês. Eu acho que a ideia era essa, era mostrar que não é fácil, claro que não é fácil, mas eu acho que dá para fazer um monte de coisa, né? E quando a gente vê, a gente já está aí no planejamento estratégico. Para nós foi um grande, sabe, assim, esse trabalho dos valores sair, né, deixarem a gente conduzir com os servidores, entendeu? E o presidente assinar, depois o objetivo estratégico, deixar colocar ali, tornar as pessoas incríveis, né? Melhorar a experiência, né, do colaborador, entrar em objetivo estratégico. Eu acho que isso mostra, né, que a gente está no caminho certo e que o que a gente está fazendo está dando resultados, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que a gente tem que começar onde a gente está, né? Comece logo, comece pequeno e comece onde você está. Não vai ter melhor dia, não vai ter melhor hora. E é isso mesmo, é errando, aprendendo. Muito Beijo, bom. gente. Boa sorte para vocês aí, viu? Muito bom. Se conecte, então, a Ana Cláudia lá no LinkedIn, Ana Cláudia Mendonça. A Ana é sempre muito aberta para trocas, para Olha o benchmark, Thiago para aí, olha o trocar Thiago Brant ideias. aí. Então, muito legal, muito bom. Oi, Tiago, que bom te ter aqui. Pessoas, então, muito Beijo, obrigado. Nos gente. vemos em breve, no dia 13 no dia 13 de novembro, não, desculpa, 10 de novembro, tem o nosso último encontro do RH Ágil, casos práticos. Então, 10 de novembro, tá? Em breve as inscrições estão abertas, a gente avisa vocês aí nas redes sociais. Nos vemos em breve. Fiquem todos bem, espero que a gente possa estar juntos. Tchau, Ana. Tchau, pessoal. Tchau, Super gente. Tchau, obrigado. Thiago. Obrigado. Um beijo para você, viu? Beijão. Tô sempre te vendo por aí. Beijo, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Josi. Certinho, JP? Oi, Mi. Super obrigado, viu? Valeu, obrigada a Depois você. você só fala para os meninos aí cortar, tá? Não, pode deixar, eu já falei com o Felipe. Então tá. Um beijo. Valeu, boa Obrigado. semana. Tchau, tchau. Tchau.